Bem, pessoal, estou recebendo hoje no Pode Expressar um grande amigo, o irmão Josué Augusto. Diante da informação, diante da repercussão do que foi lançado através do canal do Vovô da Lapada e outros canais, em que se evidenciou o caso de Campina Grande, e infelizmente foi algo que nasceu lá em Campina Grande, com a situação lá do pastor, já de repercussão nacional, já de conhecimento público e notório, não tendo nem o que se questionar, inclusive com o pedido de renúncia desse pastor. Como todos sabem, o meio evangélico, existem coisas que, pela aparente e presunção de imunidade religiosa desses homens, eles se acham no direito de praticar todo tipo de pecado, todo tipo de irregularidade, e não acontece nada. Nós temos relatos de pastores, presidentes homossexuais, temos relatos de pastores que possuem amantes, e infelizmente são homens normais, passivos desse tipo de coisa. Não é de se estranhar que de canto a canto do Brasil existem relatos dessa natureza. No entanto, a igreja a qual esses homens presidem, elas ficam omissas, elas não dão um grito, eu digo assim, um grito de liberdade: saia daí da frente, reconheça o seu erro, renuncie. Infelizmente, alguns não reconhecem isso e permanecem na frente de suas respectivas igrejas. E eu estou trazendo o irmão Josué aqui hoje porque muitos perguntam a ele e a mim também, queremos saber como se chegou a essa conclusão, quais os relatos que nos fizeram lançar, que nos fizeram falar. Eu digo isso porque o caso está chegando a um ponto de que vai explodir a qualquer momento. A qualquer momento, todo segmento evangélico do Nordeste vai tomar conhecimento disso. Inclusive, eu falei numa live passada que isso é a ponta do iceberg. Não só existe essa parte de promiscuidade dos pastores, existe situações de corrupção, situação de envolvimento político dentro da igreja. Existe muitas coisas que, inclusive, já é de domínio público. Então, eu queria hoje falar com o meu irmão Josué sobre tudo isso que está acontecendo no meio evangélico. Isso eu não digo só aqui no Nordeste, não. O sul do país, eu tive relatos de pastores que falaram que também lá existe pastores que possuem amantes e continuam na frente da igreja. Isso é uma coisa até vergonhosa para quem prega os costumes, para quem prega a santidade excessiva, para quem obriga o povo a se manter santo, quando ele próprio que prega não dá exemplo. Então, Josué, diante de tudo isso, Josué, que as pessoas perguntam, as pessoas ficam querendo, por curiosidade, saber. Nós não vamos dizer nomes de ninguém, nem de igreja. Nós queremos apenas trazer fatos. Fatos que me chegaram ao conhecimento. Eu não vou divulgar a fonte, logicamente, só divulgarei quando a fonte dizer revele, e a gente vai revelar, tá certo? Mas são fatos que não só uma pessoa ou duas, várias pessoas. Porque quando se comete esse tipo de coisa, Josué, alguém presencia, alguém testemunha, e aquela pessoa fica com aquilo guardado. Rapaz, aquela pessoa ali na frente da igreja, com ostentando tanta tanta santidade. santidade,
com uma situação dessa na vida. Então, Josué, a gente aqui não está para acusar ninguém. Como eu disse, nós temos teto de vidro, não vamos lançar pedra em ninguém. O que nós vamos trazer aqui são fatos que nos vieram de pessoas que ainda estão ainda sem querer aparecer, mas que vão aparecer e vão testemunhar nesse sentido. E a gente não vai poder fazer nada, Josué. Nós somos simplesmente a voz daqueles que não têm voz. Então, Josué, assim como eu me indignei no momento que eu soube, eu fiquei triste comigo mesmo, porque é um caso que poderia muito bem ficar omisso durante anos e aquilo, mas não. A coisa veio à tona e se as pessoas envolvidas não confessarem, se as pessoas envolvidas não vierem para que a igreja tome esse conhecimento, assim como em Campina Grande, certamente vai aparecer os relatos e vai ser vergonhoso para aqueles que não assumiram o papel, como de Campina Grande, vieram a público, sabe, pessoal, eu errei, sou humano e peço perdão. Está aqui a presidência da igreja e assuma outro pastor. Agora, tudo isso, Josué, a gente vê lá atrás, alguns presidentes, eu não vou dizer o nome, que chegaram à presidência das igrejas comprando um voto. Aí por aí você tira que naquele ato, dali já surgiu coisa errada. Não pode dar certo. Há um tempo isso ia pipocar, isso ia quebrar. Está entendendo, Josué? Aí, Josué, fale aí alguma coisa sobre isso, meu amigo, que você também está sendo muito pressionado. Você está sendo muito requisitado. Diga, Josué. Fala aí um pouquinho, Josué. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. A gente fica analisando, doutor Miguel, mas assim, sem muita perplexidade, porque como o senhor bem já falou, né, o homem é falho. Eu gosto muito daquela expressão da visão de Nabucodonosor com a interpretação de Daniel, não é? A respeito das partes da estátua, quando ele disse, olha, nos fins dos tempos, Deus levantará um reino sempiterno que jamais será destruído. Mas toda a glória do homem, todo reino, quer seja no campo político ou de poder econômico e ultimamente religioso, principalmente quando ele esquece que as origens do Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus não está baseado no ouro, na prata, no dinheiro, no poder econômico e no poder político. Então, isso hoje está muito confuso. Eu também tenho analisado, meus irmãos, meus amigos, ultimamente, que a inerrante palavra de Deus, a Bíblia, quando ela diz que nos últimos dias apareceriam homens amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, se passando por santo, que não poupariam o rebanho. Paulo falou isso. Então, eu também, como as minhas origens, doutor Miguel, desde a infância evangélica, né, meus pais, irmãos, irmãs, todos nós trabalhando. E naquela ocasião, quando éramos pequenos, crianças, a gente sofria uma pressão tremenda do mundo, porque dizia que o evangelho, ser crente, era para pessoas desinformadas, né? sem ascensão social e que procuravam o evangelho. E daí, muitas igrejas na época eram até apedrejadas. E quando você dizia que era crente, isso aí se tornava sinônimo de pessoa ignorante. Então, a pressão sobre a igreja, sobre os crentes, irmãos, vinha do mundo para dentro. Mas hoje, ultimamente, os púlpitos das igrejas estão contaminados. O maior risco
se eu posso dizer assim, é claro que a obra do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, é uma obra plena, eficaz, né? Ela jamais será destruída, mas se eu posso dizer que há um risco contra a igreja de Deus, esse risco não é do mundo. Porque Jesus disse, Paulo disse que o mundo jaz no maligno, então a gente não espera coisas boas do mundo, mas dos púlpitos das igrejas. É de onde está vindo toda a oposição, toda a instrumentalidade do engano, da mentira, do diabo, para desfazer a obra de Deus. Mas Jesus disse, aliás, Paulo escrevendo, ou é João, me falha a memória agora, eu não sou nenhum teólogo, sou apenas um estudante da Bíblia, mas diz assim o versículo, e vocês devem saber mais do que eu, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Então, doutor Miguel, concluindo esse início, eu lamento profundamente, mas, assim, numa via paralela, eu me alegro em Deus, porque a Bíblia, a profecia infalível, a gente vê se cumprindo. Eu pensava que ela ia se cumprir muito longe, muito distante, mas está se cumprindo debaixo dos nossos olhos. E eu diria até, o maior sinal dos fins dos tempos não é a corrupção no mundo que sempre houve, não é a exacerbação do pecado no mundo, é dentro da igreja daqueles que se dizem evangélicos e principalmente daqueles que foram teoricamente colocados sobre a igreja para dirigir a igreja de Deus. Estão sendo contaminados, foram contaminados, o engano, o inimigo tem se infiltrado no meio do povo através desses homens, tem disseminado o pecado e a corrupção e pior, tem mantido. Mas tudo isso a gente sabe que tem um basta. Assim como na Primavera Árabe, né, que os ditadores em 2009, 2010, 2011, começou aquele movimento do nada, lá no Oriente Médio. E homens ditadores, doutor Miguel... Muammar Gaddafi foi um desses. Isso, na Tunísia, no Egito, no poder mesmo na Tunísia, há 23 anos. Mas chega o tempo para se cumprir Daniel, quando ele disse, olha, nos fins dos tempos, Deus levantará um reino. Então, toda obra humana, todo reino é falível. E, para concluir, ninguém se espante, porque quem estiver olhando para Jesus não se atrapalha nessa vida, porque que seja todo projeto humano falível, mas que Deus permaneça vivo para todo sempre em nossos corações, doutor Miguel. Josué, a mídia televisiva, a mídia de internet, meu amigo, tem colocado tanta coisa ao conhecimento da população que você fica assim de forma até sem ar para respirar. Eu digo assim porque recentemente eu vi, inclusive até lançado um áudio, que um garçom foi servir um pastor presidente numa mesa no estado aqui perto. Você ouviu isso aí? E a pessoa disse, você conhece aquele ali? É o pastor fulano de tal. Mas ele está tomando uísque. Isso é natural. Ele é do mais caro que ele toma. E é do mais caro. Quer dizer, a gente vai para o outro polo. O irmão que você conhece bem, e me conhece também, ele disse, Miguel, o pastor de tal estado é homossexual. Ele vive com os boizinhos, com os garotos. Eu digo, meu Deus, que evangelho é esse, Josué? Que a gente não tem paralelo. É verdade. A gente não tem paralelo, a gente está vendo pastores matando, estuprando. Está entendendo? A gente está vendo isso aí de uma forma banal, natural. A gente viu recentemente, faz alguns anos, a questão daquela deputada que matou o marido. Ela tinha um ministério, era presidente do ministério. Então, a gente vê esse tipo de coisa, Josué, se tornando uma coisa tão banal que você fica, isso é natural. Hoje você via isso nas pessoas fora da igreja. Quando acontecia algo desse dentro da igreja, era aquela coisa
né? Exatamente. Chamava atenção, agora não, é uma coisa normal, aquilo é normal, é normal. Então a gente vê, e isso aí é como uma onda, vem chegando perto de você e você não tem como fugir, tá entendendo? Então é uma situação que não se espante, o escândalo não é de quem denuncia, o escândalo é de quem pratica o Seja escândalo. todo homem mentiroso Exatamente. e Deus verdadeiro. Exatamente. Então, não se espante, não se escandalize, mas é algo que vai ter que explodir, vai ter que sair, vai ter que ser cortado na carne. E ninguém vai poder passar a mão por cima, porque já está chegando ao conhecimento de todos os evangélicos aqui da população, e a coisa está tomando uma onda que ninguém pode segurar, vai chegar um momento que vai explodir e todos vão saber quem é esse pastor que escondeu isso por muito tempo. Muito influente. Só que as pessoas ficam conversando e tem aquele momento exato de a coisa explodir. Doutor Miguel, eu estava analisando que nós estamos nesse trabalho aqui de análise, denúncia, verificação das não conformidades, não é, daqueles que se dizem pastor, com relação à Bíblia, com relação ao estatuto da igreja, com relação aos usos e costumes, a ponto, às vezes a gente fica assim analisando e diz, mas Deus, como é que pode uma coisa dessa? E o povo não vê, não percebe. E que a gente, é bom que diga aqui, que a gente trata, doutor Miguel, desde o início, a coisa com muita, mas muita responsabilidade, muito critério, não é? Se não me falha a memória, desde que começamos a esse trabalho minucioso de perscrutar, de analisar e tendo como diretriz principal a palavra de Deus, nunca voltamos para desfazer uma denúncia que fizemos, porque todas elas são fundamentadas. Tem provas. Temos provas, né? E esse assunto desse grande homem influente, presidente de uma instituição aqui no Nordeste, chegou ao nosso conhecimento, relatos e relatos, isso há 4 anos atrás. Nos indicaram caminhos para investigar, mas a gente, é como o senhor diz, doutor Miguel, a gente com muita cautela, muito cuidado, e também aqui não estamos acusando ninguém, né? Estamos colocando os fatos à mesa, mas agora a coisa parece que chegou com uma força tal, compreendeu, que todo mundo, doutor Miguel, olha, todo mundo, deixa eu lhe dizer uma coisa, está surpreso. Mas é uma surpresa que já esperavam. Já esperavam. E já teve gente que disse, disse, olha, isso para mim não é novidade, porque como o senhor falou, o que começa errado, não tem como dar certo. Vai errado no meio, né? Mas sem a aprovação de Deus, no fim, significa que Deus, aquele eterno, ele não confirma o reino mal formado, reino usurpado, reino fundamentado no pecado. Deus não pode confirmar isso. Josué, Deus diz na Bíblia que Deus pega o homem na sua própria astutícia. Quer dizer, aquele cara astuto, aquele homem que pensa que é muito sábio, aquele cara que é malicioso, aquele cara arrogante, aquele cara prepotente, Deus deixa ele ir. Eu vou te pegar aqui, ó. A Bíblia diz isso, Josué. Então, não adianta a pessoa querer ser um semideus. Não adianta. Além de não adiantar, doutor Miguel, olha, quem anda conferindo, como os bereanos, né, as ações. Por exemplo, se o senhor pega um avião, o senhor vai para, vamos supor, para o Kuwait, Arábia Saudita, Estados Unidos, França, Inglaterra, e o senhor pagou sua passagem, o senhor se planejou. E lá em cima o piloto diz, não, eu vou desviar a rota e vou para tal lugar. O senhor vai ficar passivo? O senhor tem que não, meu amigo, eu comprei. Então, todo mundo que exerce cargo de liderança tem norma, tem diretrizes, tem estatuto, tem procedimentos e tem comportamento esperado. É impossível
para uns liderados perceberem de seus líderes, isso que sejam políticos, que sejam religiosos, né, a nível municipal, estadual, federal, ou de igreja pequena ou de igreja grande, ver tanto desvio, tanta desconformidade e ficar calado, passivo. Isso não é temor. Eu diria que isso é falta de visão, de temor e de responsabilidade. É a banalização do mal. É falta de foco, não é? Porque quando o escritor aos Hebreus disse, né, olhando para Jesus, autor e consumador, ele não disse que tem outro autor, não. Ele foi o planejador, o autor e o consumador e o sustentador. E não dá a honra dele a ninguém. Acabou-se. Então, olhe, doutor Miguel, quando, irmãos e amigos, quando se vê uma liderança, que dizem liderança grande, liderança forte, não é? Liderança que inspira confiança, o foco está errado. Não está olhando para Jesus. Porque o Evangelho de Cristo é simplicidade, mas é poder de Deus. E não é baseado em escândalo. E como já falamos, doutor Miguel, ele não é confirmado por grandeza à vista dos olhos humanos. Não. Hoje, ter um grande ministério com grandes templos, viagens constantes, um grande poder aquisitivo, um número grande de pessoas, as pessoas dizem o ministério está sendo confirmado que nada. Olha, deixa eu lhe dizer, dar só um exemplo aqui, amigo, eu vou até publicar um vídeo específico para isso, está fazendo um mês mais ou menos, a minha nora mandou um vídeo, disse, senhor Josué, olha aqui, olhe isso, não mande para ele não, o que é que era? O meu neto, de 10 anos, de noite, sozinho, com a Bíblia debaixo do braço, com a literatura entregando pela vizinhança. Sozinho. Sozinho. Eu me alegrei, eu digo, olha... A raiz, né? A raiz. O DNA e veja só que obra maravilhosa para se pregar o evangelho. Deus não opera na ostentação, na mídia, poder de televisão, grito. Meu irmão, a Bíblia diz, doutor Miguel, lá em Isaías, eu não me preparei para vir aqui com as referências bíblicas, mas diz que, olha, não gritará e nem se ouvirá sua voz na praça. O trabalho de Deus é silencioso e eficaz. Então está aí, doutor Miguel, esse resultado. É uma situação, Josué, que nos envergonha. Porque mas ao mesmo tempo nos alegra. Nos alegra. É por isso que estamos rindo, não é nos gloriando, não. Isso é uma maneira da gente... A gente aqui, Josué, é um relato tão triste, aliado também ao fato, paralelo a isso, o fato, não quero dizer que esse episódio se deu aqui em Pernambuco. Eu estou falando só um paralelo. Só um paralelo. Em relação ao descaso com o nosso irmão. Você hoje visitou aquele senhor que diante das câmeras, chorando, falando do seu neto. Lamentável. Lamentando a morte do seu neto. E você o conhece pessoalmente. Inclusive, depois que passar essa aflição dele, ele virá aqui, não pode expressar. Inclusive, eu já anunciei. Em que sua filha também, a mãe do garotinho, também você visitou hoje pela manhã, e você viu o desespero da família. Você viu a dor daquele avô, que inclusive você disse... Chorei, inclusive. Chorou lá com ele. Chorei. Quando ele disse que o netinho de 13 anos já estava ajudando ele a fazer móveis. Uma criança, obediente. Veja, aí vem... Em seguida, ela perdeu tudo, mas a população ajudou. Ela falou isso na televisão. Ela disse, olha, tudo aqui que você está vendo, eu ganhei. Essa cadeira que a senhora está sentada falando com a repórter, eu ganhei. Essa roupa que eu estou vestindo, eu ganhei. Tudo aqui é televisão, tudo aqui eu ganhei. Agora, Josué, eu te pergunto, são pessoas, membros da nossa igreja, não tiveram, Josué, nenhuma visita, nenhuma ajuda da direção da igreja, Josué. Abrindo esse paralelo, esse parêntese aqui, Josué, é coisa de cortar o coração.
o que aquele avô, o que aquele cidadão falou diante das câmeras, chegou até a sair no Jornal Nacional. E com mais de 40 anos de crente. De crente da Assembleia de Deus. Eu te pergunto, a igreja chegou perto, Josué? A igreja deu um alento a esse membro? Ou a igreja simplesmente desprezou, Josué? Tu que é amigo pessoal dele, é irmão na fé, me conta aí como foi que você chegou lá, viu o estado desse homem, dessa mãe. Nos conta aí, Josué. Doutor Miguel, diante dessa catástrofe que se abateu aí sobre algumas cidades aqui próximas a Recife, a gente viu o quanto o Evangelho de Jesus Cristo pregado e vivido por nós, eu vou me incluir hoje em dia, estamos distantes do que Jesus ensinou. Olha, como eu falei, e não paro de mencionar isso, eu desde criança, que nesses acontecimentos, não precisava nem ser tragédias tão grandes como essas, mas eu via meu pai, depois de uma noite mal dormida, saía com ele de manhã, a calça arregaçada até o joelho, dentro das casas dos seus irmãos na fé, levantando muro, consertando telhado, tirando goteira, levando alívio, depois e antes dele ser diácono da igreja, e depois como diácono levando Santa Ceia, e fazia aquele mutirão. E o interessante que eu vou falar aqui, é que naquela ocasião, e não faz muito tempo não, eu também não sou tão velho, eu era criança, adolescente, a igreja de Jesus, as congregações eram uma verdadeira irmandade e comunidade, sabíamos onde moravam uns os outros, sabíamos os que moravam em lugares críticos, vulneráveis, e quando chegava uma calamidade, olha, irmão fulana não veio na igreja, como é que está irmão fulana, como é que está irmão cicrano, olha irmãos, precisamos ir lá. Aí se levantavam no meio do culto, olha irmão, eu estive lá hoje, a situação, e formavam no outro dia aquele mutirão, trabalhavam até o entardecer. Quando trabalhavam, todos iam para suas casas, tomavam seus banhos, jantavam e iam para a igreja novamente. E assim era aquele círculo ou ciclo fechado. Doutor Miguel, o que existe hoje, aquela festa do centenário muito me marcou, porque eu ficava analisando, eu digo, meu Deus, quanta distância existe da essência do Evangelho. Abrem a boca e dizem, porque nós estamos em 7 países fazendo missão. E aqui, debaixo do seu teto, dos seus pés, os seus irmãos em Cristo precisando de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de um consolo, de uma palavra. Mas quando se procura, doutor Miguel, diz assim, a igreja não pode fazer nada. Já teve irmãs que vieram dizer para mim que em determinada ocasião precisaram de alguma ajuda da igreja e se dirigiram às pessoas da liderança no templo central da IEADPE e disseram, olha, a igreja não pode fazer nada por você. Sabe o que é que você vai fazer? Vá para casa, pega um tabuleiro, faça a sua tapioca e vá vender. Mas, Josué, você diz isso com prova? Eu digo com prova. Doutor Miguel, 2000, olha, em 2010, 2011, dormiu no Senhor Jesus uma irmã em Cristo, muito ligada à minha esposa, muito ligada a gente. E essa irmã amava um líder da igreja de projeção, um dos principais líderes, não o principal, um dos principais. E aquela menina, a irmã morreu, e a menina órfã disse, eu vou avisar o pastor fulano de tal, vou avisar. Aí minha esposa disse, vamos, eu vou com você. Eu vou com você. Quer dizer que teve a irmã Nise como testemunha, né, nesse episódio. Eu vou com você. E quando a menina chegou para falar com esse líder principal no templo central, é assim que eles cuidam de você. O que a gente fala aqui, a gente confirma.
Disse a menina chorando: olha, minha mãe morreu, pastor fulano e tal. Olha, se for dinheiro, a resposta foi essa. Se for dinheiro, não venha pedir que a igreja não tem. Minha esposa disse que recuou. Ela me falou isso faz o quê? 2011. Nós estamos denunciando 2016 para cá. Então, esses fatos não são de hoje, só que hoje estão sendo denunciados. Então, a menina disse, não é não, porque eu, pessoalmente, já tinha despachado o enterro. Da irmã. Mas quando a bichinha, eu posso dizer assim, fui anunciar, dado o respeito, a consideração, não venha... Paciência, isso não existe. Aí deixam essas pessoas e vão fazer missões em 7 países, fora, viagens, hospedagem. Isso é um verdadeiro turismo, doutor Miguel. Turismo. Porque aqui, principalmente no Nordeste, a grande necessidade dos contribuintes, dos dizimistas, não são atendidos e ninguém quer ser mantido pela igreja, não. São pessoas que trabalham, pessoas honradas, pessoas honestas, mas, infelizmente, esse é o evangelho de pirotecnia, de fanfarra, de mídia, como foi na... É o evangelho sem Jesus, Josué. O evangelho sem Jesus. E não pode prosperar, doutor Miguel. É o evangelho segundo o pastor, segundo o gestor, segundo uma pessoa de projeção. Porque esse relato que você falou aí, Josué, é um caso de... Não é um caso isolado. Não é um caso isolado, não. Se você chegar hoje, faça o teste, chegue lá e peça algo, leve uma conta de energia, leve isso, você vai tirar a dúvida se o que Josué está dizendo é verdade ou não. Olha, são tantas coisas que a gente passaria. Interessante, doutor Miguel, tem gente que no meu canal do YouTube, que às vezes diz assim, né? Uma pessoa disse para mim, eu publiquei um vídeo até de muita importância, e as pessoas às vezes caem de paraquedas, e disse assim, quando você não tiver assunto, não poste. Aí eu disse, olha, se nós fôssemos postar tudo o que sabemos, que chega ao nosso conhecimento, eram uns 3 vídeos por dia. Doutor Miguel, veja só, eu conheci um rapaz na década de 80, porque na década de 80 foi uma época, assim, nos anos de 80 a 88, até 89, em que a igreja aqui em Recife passava por um verdadeiro avivamento. Era naquelas ocasiões dos grandes congressos da mocidade, traziam pregadores, não é? Muitos. E aquele avivamento se irradiava pelas congregações. E eram pessoas jovens que dia de sábado estavam em jejum e consagração pela manhã. Vigília, do nada, olha, precisamos... Era santificação, e na santificação Deus opera. Com certeza. E eu conheci um jovem, que eu não quero dizer o nome dele aqui, mas quem estiver escutando vai saber que é verdade. Esse jovem era um instrumento na mão de Deus. Eu me ausentei aqui de Pernambuco, passei fora, e quando voltei, o jovem casou-se, está lá em tal lugar. E esse jovem estava tomando conta da oferta da igreja. E ele, na honestidade dele, ele estava lá construindo sua casa, me parece que o dinheiro dele não entrou no dia devido, e ele fez uso do dinheiro da igreja para repor. Repor depois, sem subtração de nenhum centavo. Mas quando chegou no dia, ele não teve. Mas ele, imbuído da confiança que ele tinha, né, e do comportamento que ele esperava que seria devido pela direção da igreja, ele disse, não, eu vou levar o dinheiro, vou informar, e tal dia eu devolvo. Meu amigo, quando ele chegou lá, sabe, eu também não vou citar o nome, mas o gestor disse, um dos gestores que lida com esse negócio, disse assim, olhe, você é doido? Pegar o dinheiro da igreja, 10 vezes antes você se prostituísse do que usar o dinheiro da igreja. Meu irmão, isso é um escândalo. Isso diz tudo. E o povo ainda acreditar, doutor Miguel, que Deus está nesse meio, que a direção de Deus, que a santidade, isso tudo, meu irmão, é uma coisa... Josué, a captação de dinheiro da igreja está uma coisa absurda. Hoje... Se pudesse, faria aquela captação na rua,
chamando as pessoas, porque tá assim. Tá sim. Tá assim. Hoje você chega, ó, o Pix aqui, para você, tira o Pix aqui, onde você chega na igreja. Exatamente, e lá na parede, na né? parede. Quer dizer que isso aí, eu sei para que é, para manter os altos salários. O status quo. Porque a igreja em si não está mais pintando com aquela cor que sempre pintava. E tem uma igreja no interior que eles estão pintando com um azul diferente. Eu digo, é porque não tem dinheiro para fazer a manutenção. Bem, porque essa tinta é exclusiva. Mas dinheiro está sendo usado para outras coisas. Porque o alto salário, os pastores com... Você viu, rapaz, uma coisa absurda, o cara com 6 ar-condicionado a igreja pagar. 6 ar-condicionado. Quer dizer, em cada cômodo da casa tinha um ar-condicionado. Isso é um absurdo, Josué. Se saísse do bolso dele, jamais ele faria isso. Não. Agora, a gente vê isso, alerta o povo. Pessoal, não pague dízimo. Pessoal, não dê oferta. ADPE, na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, está sendo usado de forma errada. Não se está fazendo o que a Bíblia manda através disso. Socorrer os pobres e necessitados. Como está ocorrendo agora. Você participou hoje de manhã, Josué, da visita ao rapaz chamado... Foi ontem ou foi hoje? Foi ontem, não foi que você foi? Ontem, é. Você viu lá a situação? Vi a situação. Conte aí, Josué. A situação é o seguinte, e aqui a gente não quer fazer nenhuma exploração do caso. Não, de maneira nenhuma. A gente está relatando um fato porque se as pessoas, doutor Miguel, não abrirem os olhos, o pior é que a humanidade, Isaías e Osés já disse, o meu povo perece porque não tem conhecimento. Você olhar assim diante de uma dificuldade, os pecadores socorreram ele. Solidariamente. Olha, e não foi só essa família atingida. Foram várias famílias. Várias famílias. Também na Assembleia também. Sabe o que foi que a igreja fez? Sabe o que foi que a Igreja Batista fez? Abre as portas e bota o povo. Debaixo daquela chuva, meu irmão. E próximo à Igreja Batista tem uma Igreja Assembleia de Deus que permaneceu fechada. E a Igreja Batista disse: abra as portas e socorra o povo. E depois disse: o povo não precisa só de abrigo, precisa de alimentação. E deu alimento e feira básica. Isso é uma vergonha para quem é uma igreja rica, poderosa, com altos salários, ter que ir à Igreja Batista, ter que socorrer membros da Assembleia de Deus. Isso aí mostra que ninguém deve ter orgulho denominacional. Nós somos irmãos. É católico, é presbiteriano, batista, somos irmãos. Agora, isso aí, doutor Miguel, a gente não pode de maneira nenhuma ficar calado, porque mudaram a essência da igreja. A gente não está aqui defendendo denominação. Não. Mas o que estamos dizendo aqui é que houve um grande desvio, e esse desvio permanece. E o pior que tem é que as pessoas não combatem, aceitam como coisa natural. Mas não foi uma vítima ali. Olha, inúmeras pessoas são vitimadas por esse sistema. Eu estava conversando, doutor Miguel, com uma esposa de missionário. Inclusive, esse missionário, ele já foi uma pessoa, vamos dizer assim, a mão direita desse ministério, dessa atual gestão, né? E ela disse: irmão Josué, eu vou lhe dizer uma coisa. Isso aqui a gente está falando a verdade. Esse homem, falando do gestor-presidente, ele vai ter que pedir um perdão internacional, meu irmão. Porque por onde anda-se há pessoas feridas, manchadas. Agora, veja que coisa complicada. Pessoas feridas, né? Que já morreram. E aí, como é que fica, meu irmão? Como é que fica? Como é que fica? A justiça de Deus. Doutor Miguel, eu estava conversando com um irmão e dizendo, né? A justiça de Deus, ela não passa, ela é reta, ela é perene, ela não trata a mesma coisa de maneiras diferentes. E lá em Apocalipse, o que foi que João viu, meu irmão? As almas dos que morreram
pela palavra, pelo amor da palavra. Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria, muito séria. Morreram pelo amor da palavra, não negaram a palavra, e João viu as almas daqueles que morreram clamando. Eu me emociono. Ó, justos clamavam para Deus, João viu. Até quando não julgas o nosso sangue pelas injustiças praticadas? E foi dito a ele que esperasse mais um pouco de tempo. Ou seja, seu caso não vai ser tratado não, espere, eu esqueci, já faz muito não, vai ser tratado, espere. E eu quero dizer aqui, olha, eu vou dizer dessa igreja que eu conheço e conheço testemunhos e relatos. Muitas injustiças, opressões, pessoas que viveram noites escuras tremendas, porque quando procuraram abrigo na igreja, foram tratados como desconhecidos, como invasores, como não sendo irmãos. E não quero nem aqui, doutor Miguel, mensurar a angústia daquela pessoa, dizer, meu Deus, e agora, Senhor? A confusão na mente. Não era isso, Senhor, tu não estás nessa igreja, Deus. E morreram, muitos morreram nessa condição. E será que eles não estão clamando, não, doutor Miguel, diante do altar de Deus? Tio Cabral é um desses. Tio Cabral. O senhor está vendo que a coisa é de Deus? Nem de tio Cabral estava. Nelson. Tio Cabral gritou. Gritou para todo mundo ouvir que eu vou morrer. E olha, eu quero dizer o seguinte, isso aqui não é brincadeira. Todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E só se corrige rota enquanto tem vida, porque depois da morte segue seu juízo. Quem estiver, inclusive eu, doutor Miguel, e o senhor... Eu também. E eu rio assim, não é falta de postura não, entendeu, irmãos? É porque faz parte aqui. A gente não vai ser carrancudo, a gente está falando de uma coisa séria, mas cada um de nós que procuremos fazer que não salmista. Senhor, ensina-nos a contar os meus dias, de tal maneira que alcance esse coração sábio. E meu pai gostava muito desse versículo. O perdão, Josué, tem que estar no coração do homem, porque Deus o perdoou. Então, meu amigo, eu se machucar alguém, Josué, não tenho vergonha, eu peço perdão, Josué. Já pedi perdão várias vezes. Perdão soa como música aos ouvidos de Deus. Eu digo uma coisa a você, eu vejo essa situação, inclusive de um irmão que você conhece muito bem, eu não vou falar o nome dele aqui, que ele já dormiu no Senhor, a esposa dele é viva ainda, e que esse rapaz, ele se levantou, fez uma crítica, e esse rapaz foi colocado no ócio, certo? E antes dele morrer, fizeram com que ele fosse pedir perdão ao presidente da igreja. E coisa absurda. Esse rapaz eu conheço também. Esse rapaz sofreu. Esse rapaz chegou para mim uma vez e disse, olha, Josué, rapaz, eu não aguento, Josué, o que é que eu faço? E ficou pulando de galho em galho, mas não encontrava guarida. E disse assim, Josué, o homem disse que ia botar a bota pesada no meu pescoço. Um homem grandalhão, chorando, doutor Miguel, que nem menino. Diante de mim assim, e botou a bota no meu pescoço, Josué, e até hoje essa bota não saiu. Morreu com a bota no pescoço, meu irmão. E foi obrigado a pedir perdão, né? Foi pedir perdão a ele. Foi. Coisa absurda. Foi obrigado a ir lá antes de morrer. Um... Porque senão não ia para o céu, disseram a ele. Vê que situação. Então, a gente está diante de uma situação na nossa igreja, Josué, que eu dou graças a Deus porque eu sou a voz de muitos. Muitas pessoas, colegas meus lá do ministério, que pensam que eu não tenho amigos lá no ministério, mas eu tenho. Eu tenho. E esses amigos chegam para mim e dizem assim, Miguel, você, Josué, Giovanni e outros, Silvio Moura, Sivaldo, vocês, é a voz que está aqui calada, mas vocês nos representam. Exatamente, eles se sentem representados. Se sentem assim, porque a opressão é muito grande. Porque muitos, Josué, inclusive amigos meus que eu conheço, logicamente que eu não vou dizer o nome, se descobrirem que ligou para mim, que falou comigo, vai sofrer uma penalidade. Que
evangelho é esse que causa divisão? Que evangelho é esse que você diz, olha, você já não vai mais para o céu, agora você vai ter que ir para o inferno? Que evangelho é esse? Que eu não conheço esse evangelho, não. Também não. Nessa Bíblia conheço. Também não. Josué. Não. Tá entendendo? É o que a gente vê e você fica espantado porque as pessoas estão tão acostumadas com isso que já não vê mais nada. É aquilo, é a pessoa que bebe um suco como se estivesse bebendo água, não sente mais o sabor. Quer dizer que virou algo normal, banal, insípido, corriqueiro. É o evangelho que você vai como se fosse perderam a referência. Você vai como um perderam clube, a referência. Se veste bem, os cânticos e tal, escuta o que quer escutar. E outra, quem não aceitar está fora do círculo de amizade, não é desviado, não está se levantando contra. Que coisa é essa, doutor Miguel? Tem um relato aqui que a Valéria teve aqui, ela não quis falar, mas como ela não está presente, eu vou falar. Ela é neta do pastor José Laurentino de Macedo, Valéria Macedo. Ah, sim. Que você, inclusive, trabalhou com o pai dela, o irmão Vavá. Conheci muito, Conheceu, meu amigo, Pronto. irmão Vavá. Um abraço, irmão Vavá, de Jaboatão. Exatamente. Valéria também, um abraço, Valéria. Valéria estava grávida quando o avô dela faleceu. E, na época, eu era advogado da nossa igreja e houve um tumulto muito grande. Pensava-se que o pastor José Laurentino tinha colocado as igrejas no nome dele para que, na morte dele, o filho assumisse. Veja que absurdo. Só que o pastor José Laurentino era um homem tão santo, tão correto, que ele comprava as igrejas e colocava no nome na Assembleia de Deus Pernambuco. Veja que absurdo. Não tinha como esse homem estar tramando golpe, tramando nada. Veja que absurdo. Aí eu cheguei e vi os documentos. Não. Está tudo no nome da igreja de Pernambuco. Não tem nenhuma possibilidade disso. Esse homem fez tudo certo. Eu fui obrigado a dizer como advogado. E no dia do velório, o pastor José Laurentino lá, sendo velado pela família, o pastor presidente, em pleno velório, empossou o pastor Dário e tomou chave, tomou tudo. A igreja ficou numa situação difícil, porque como é que se faz isso num momento de dor? A Valéria perdeu o filho por conta desse episódio. Foi. Será que esse caso é mais um que está lá no altar, né? Veja que situação. Quer dizer que, no momento de dor, ele tomou com medo que o irmão Vavá fosse se apoderar da igreja. Meu Deus, isso é uma coisa que jamais poderia acontecer, porque tudo, Josué, o pastor José Laurentino fez dentro da regularidade, o homem obediente. E se pensava que ele queria ficar como Abreu Lima. Não, ele não queria. Se ele fosse uma pessoa da índole perversa e má, ele poderia fazer isso. E estaria dentro do direito dele, que o campo de Jaboatão cresceu pela atuação dele. Laurentino. Ele também não admitia ser tirado, porque ali era a vida dele. Se tirasse o homem dali, ele morria. Hoje, o pastor, quando está numa cidade, passa para outra, não é assim. O pastor cria raízes na cidade. Está entendendo? Então, esse relato, Valéria não quis falar. Deu. E para se mudar pastor de um lugar para outro, eram critérios estritamente para o benefício espiritual da igreja. Da igreja. Não era para punir, não era para castigar, não era para dar maior salário ou menor salário. Então, doutor Miguel, a coisa... Olha, doutor Miguel, eu vou lhe dizer uma coisa, né? Nós tínhamos, eu acho que o senhor também, essa administração, os homens que eram chamados, entre aspas, homens de Deus, em alta estima, né? Mas quando percebemos tudo isso e começamos a conferir com a Bíblia, disse, né, como o senhor disse, a Bíblia mudou por acaso? Não
Pode. Hoje, cada um desses pastores, presidente, tem uma Bíblia própria. Inclusive, o daqui botou até a foto. Isso que eu ia falar. Cada Olha, um tem sua Bíblia. Quando eu penso, o senhor pensa aí. É que pode. E o povo aceita, dentro da maior normalidade, a Bíblia sagrada, evangélica, a Bíblia, né, a Santa Palavra de Deus, com a fotografia de um homem. Como um marco. Aqui, quem manda sou eu sou o imperador daqui. Mas o comportamento, Josué, dele é nesse sentido. Ele tem a igreja como dele. Essa igreja não teve 80 anos antes dele assumir, não. A igreja só tem 23 anos. A igreja dele só verdade. tem 23 anos. E outra, isso aí foi uma apropriação indevida, né? Porque essa apropriação da igreja, tanto é que já está colocando um filho também para assumir, suceder, como a dinastias gosta. E isso não é só em Pernambuco, não, viu? Em todo o Brasil. Inclusive, já tem teses de doutorado sobre isso. São dinastias assembleanas. Quer dizer que o homem... Agora, antigamente não tinha isso, não. Eu me lembro que existiam pastores que falecia e se nomearia outro, mas esse não. Essa situação está passando de geração para geração. Aí dali vem um filho, vem um neto, vem um bisneto. É assim. Aí eu te pergunto, a igreja tem dono? Quem é o dono da igreja? Quem é o dono? Quem é o dono da igreja? A pessoa tem que verificar. Se você estiver numa igreja em que a igreja tenha dono, fuja dessa igreja. Eu digo fuja porque... Fuja dessa igreja. Você vai para o inferno se estiver servindo dessa forma. Eu tenho uma forma meio diferenciada de pensar, sabe? É assim, doutor Miguel, a igreja evangélica, eu falando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, ela tem os seus marcos, tem os seus pontos fortes. Eu não me lembro, até porque aí algumas pessoas dizem, não, porque naquela época a informação não era tão democratizada, né? Mas naquela época, como eu já dei exemplo aqui, o temor não era o medo do homem e muitas vezes o respeito ao homem, não era o temor que fazia com que houvesse uma unificação de pensamentos em torno da igreja, em Cristo, a unidade que tanto se prega. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor nesse tema e deixar também, olha, uma pergunta aqui para você, meu irmão, de qualquer denominação, de qualquer época. Você que é evangélico, conhece a igreja que eu digo com letra maiúscula de Deus, tá? O evangelho, doutor Miguel, ele precisa ser disseminado, né? Na igreja primitiva, o que fez com que a igreja crescesse de uma forma assim muito rápida e alcançasse outros povos, outras localidades, foi o fator chamado perseguição, tá? Mas, pelo que me consta, os apóstolos saíam abrindo igrejas, trabalhos, não por inimizade, não por incompatibilidade, e sim na unidade de Cristo. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Aqui em Pernambuco, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que até antes dessa gestão era um só corpo, como é que fica, pastores, vocês que saíram para fundar outros ministérios? Amém. Glória a Deus. A igreja de vocês tem crescido. A gente tem notícia que o Senhor tem salvo, batizado, até curado, né? Mas eu queria ver o seguinte, a unidade do Evangelho, que vocês, pastores que saíram, venham cá para a igreja de origem, sentem-se à mesa para cear, sentem-se no púlpito, abracem os colegas de vocês, vejam só que vocês conviveram, ensinaram e foram ensinados por eles, dirigiram a igreja e se mostraram sempre a igreja como homens de Deus, buscando a unidade. Eu quero dizer o seguinte, ao meu ver, a igreja de Deus, vocês,
E aí a coisa é muito complexa, só Deus mesmo para resolver. Porque como é que vai ficar a igreja de Cristo se eu sair dessa igreja, não posso mais voltar mais, não posso mais sentar, aqui eu não sou recebido, lá eu não vou, lá eu... Meu irmão, que tanta barreira, que tanta divisão. Que é isso? Cada um tem sua Bíblia. Antigamente era... Olha, deixa eu lhe dizer, antigamente as igrejas existiam, igreja batista, igreja presbiteriana, Testemunha de Jeová, mas não existia acirramento, nem contenda, não. Era um respeito mútuo. Quantas vezes eu, na época que eu vivi no sertão, e às vezes íamos para alguns eventos evangelísticos, e estavam altamente pacificados com o padre da localidade, com outras igrejas, nas praças, entendeu? Mas hoje, você sai da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, você cria uma barreira intransponível. E não é só o pastor que saiu, que não pode voltar. Também aqueles que decidiram acompanhá-lo. Doutor Miguel, o senhor tem alguma explicação para mim, espiritualmente, como é que isso vai ser resolvido? Olha, Josué, é um caso que a gente sabe logo que é heresia, esse tipo de orgulho denominacional e separar uma partezinha no céu para tal igreja, isso aí é um absurdo. Isso aí eu digo que não é a igreja de Jesus. Não, essa é a igreja do homem, do pastor. O senhor diz pela palavra. Pela palavra. Agora, veja, esses homens que saíram, eles saíram elogiando o presidente. Outra coisa. Elogiando, e o presidente elogiou ele, chamou de vigarista. Vigarista. Chamou de Jumentos Coré. não domados. Coré. Congregação de Coré, desobediente. Eu ouvi uma vez, doutor Miguel, e aí o seguinte, uma pregação, porque o senhor sabe que as pregações agora, até os cultos de doutrina, são transmitidos ao vivo. Ao vivo, Via internet, via rádio, coisa e tal. E eu estava, isso foi em 2016, 2017, e eu ouvi o gestor presidente chamando um pastor que saiu e quem os acompanhou de podres. E que Deus estava fazendo asepsia. É porque Deus tem que tirar essa sujeira dele. Quase igual. O mesmo de Campina Grande. E aconteceu o que com o de Campina Grande? E ele disse isso na rádio. Eu estava assim, eu chamei meu irmão e digo, peraí, Moisés, eu não estou acreditando não. É isso que está saindo do púlpito da igreja. Mas Josué, não é brincadeira. Rapaz, como é que pode, meu irmão? Chamar a pessoa de lixo. E a pessoa que saiu por livre e espontâneo. Agora, por que saiu? Olha, doutor Miguel, eu vejo o seguinte. Aí tem muita gente que diz, vocês que estão não satisfeitos, procure outra igreja. Né? Tem muitas igrejas, meu irmão, isso é falta de responsabilidade com a causa precípua do evangelho. Como é que você vai sair de sua igreja sem resolver pendências, sem encarar a liderança e dizer, olha, isso não procede, isso está não conforme, isso está errado. Aí Deus vai salvar lá na sua igreja? Vai, mas eu acho, é uma visão minha, e essa visão é bíblica, você vai ter uma continha para acertar com Deus. Não sei quando, mas vai. Josué, entre você cumprir a determinação de ajudar o próximo, hoje eu vejo a Igreja Católica fazendo muito mais do que as evangélicas aqui para nós. Tem um padre que, inclusive, ele vem aqui não pode expressar, e ele faz um trabalho lindo, Josué. E não pega a mídia, não. O trabalho dele é um trabalho Viva Comunidade. Comunidade Viva. É um nomezinho assim. Mas você veja, olha, ele faz um trabalho que você fica assim, ele não... De socorrer as pessoas. Socorrer as pessoas, ajudar. E você fala com ele, Josué, ele é uma alegria. Não, a pessoa simples. É simples. Mas ele anda de carro blindado? Não anda nada. Anda de segurança armada? Anda não, Josué. Anda não? É um homem simples, Josué. Homem simples na comunidade. Aquela pessoa... Agora, teve um também que parece que copiando, né, essa onda... Aí parece que andou comprando fazenda lá pro lado de Goiás, não foi? O povo bateu em cima. Foi. Arrecadou dinheiro. Na Igreja Católica também tem as coisas, mas tem muita gente boa, né?
Tem. Esse aí foi o pastor Robson, que ele né? arrecadou lá, mas aí Meteram o cacete no cabra. o projeto que ele criou, aquele foi o projeto dele. Então ele desviou para ele, foi um projeto pessoal dele. Porque a igreja mesmo, Não aceita não isso. aceita esse tipo de coisa, não. Então é aquela situação. A gente tem que fazer o pouco, mas que seja o nosso tudo. E Tá fazer entendendo? tudo que a gente fizer, doutor, fazer em Cristo. O senhor vai fazer em Cristo uma coisa errada? Não. Como igreja? Não. Meu amigo, a coisa está muito Aí, Josué, eu digo uma coisa a você. Essa questão que veio a gente, a minha, você e outras pessoas também, eu não vou dizer que eu tenho o monopólio dessa informação, não. Essa informação, ela ia estourar lá atrás, esses relatos, ia estourar lá atrás. Mas, no momento, houve uma abafa e a coisa não... Porque tudo é no tempo certo. Tudo é no tempo. Tudo é no tempo certo. Durante esse período, eu acho que essa pessoa cresceu muito e agora a coisa veio à tona. E não tem como segurar. Não tem aquela situação, Josué, quando você enche uma jarra, você vai enchendo, chega um ponto que ela vai transbordar. Não é isso? Então, é esse caso. Porque a pessoa que passou as informações não são de disse-me-disse. São informações concretas e que eu peço até a essa outra pessoa que participou, que certamente é uma mulher, que veja a situação, se caso ela não chegar e confessar, porque vai estourar, vai ser pior, entendeu? Vai ser pior. O interessante, doutor Miguel, é que esse relato, como o senhor falou aí, esse relato, tanto eu como o senhor e a gente, né, 2, 3, 4 pessoas já chegaram e relataram com minúcias. Minúcias. Agora é interessante que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, que parece que é capítulo 19, versículo 17, que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Não se pode, né, levar a juízo ninguém pelo que se diz uma pessoa, mas a partir de 2, a mais de 2, já é verdadeiro. Interessante são as 4 pessoas. E Jesus, lá no capítulo 8, parece que versículo 17 de João, ele disse também, olha, não está escrito na lei de vocês que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro? Engraçado, Josué, Meu você amigo, falou isso tudo... agora. Você falou isso agora, eu me lembrei. O pessoal vai cair em cima da mulher para fazer aquela mesma situação. Você veja como a mulher sempre ela é a parte mais frágil. A mulher que foi pega em adultério. Cadê o homem? Cadê o Só homem? apareceu a mulher. Foi isso que a gente tratou aqui com a Valéria em relação à questão do feminicídio, a questão da Lei Maria da Penha. Foi aquele grupo que veio aqui? Foi, a gente tratou desse assunto. Ela é filha de Vavá? Ela é Eu não filha de sabia. Vavá e neta de José Laurentino. José Laurentino. Então, é aquela questão. A mulher, ela não vai aguentar. Eu tenho certeza que ela vai aparecer, porque já localizaram ela, tudo. Vai aparecer e vai dizer, ó, pessoal, eu não estou aguentando isso dentro de mim, eu tenho que botar isso para fora. Eu não vou morrer com isso. É porque a salvação, né, doutor Miguel, é algo tão, assim, pessoal. E Jesus disse, né, olha, aquele que beber desta fonte nunca mais terá sede. E vai formar nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Então, quem tem responsabilidade com a salvação em Cristo Jesus, a vida efêmera e passageira aqui, não é capaz de, vamos dizer assim, de colocar um impedimento para que ele não obtenha realmente a salvação, a vida futura com Jesus. Ele prefere sofrer os vitupérios da vida, ainda que corte na carne. Mas com Jesus ele tem que ir, e isso passa pela confissão, pelo pedido de perdão, pela humilhação. Que não é, a coisa é bonito, porque e a Bíblia já diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus, mas permanecer no erro,
Aí é que é complicado, porque aquele que confessa e deixa, né? Eu acho que a pressão vai ser muito grande, assim como foi em Campina Grande, e eu não vou dizer qual a cidade, mas esse gestor do Nordeste, eu acho que ele vai renunciar, ele não vai aguentar, porque vai ser uma coisa assim muito estrondosa para a região, entendeu? Se ele, olha, uma pessoa nessa situação, se não renunciar, ele é consumido vivo. É consumido vivo porque Deus é fogo consumidor. Ninguém pense que pode enganar a igreja, doutor Miguel. Por muito tempo, não. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E quando Deus desce para agir, meu amigo, entendeu? Lembra-se daquela resposta de Daniel, até o Satanás que estava lá impedindo. Deus disse, vai anjo, o anjo foi e dissipou as trevas. Mas diante da igreja não pode. A diferença que a gente tinha em anos passados, pastores passados, homens de Deus, homens que... O pastor Edson Turiano teve aqui onde você está sentado. Ele disse, doutor Miguel, eu fui participar de um círculo de oração, eu e mais alguns irmãos. Isso aí não foi que alguém veio me dizer, não. Isso aí eu presenciei. Eu estava lá sentado orando e tinha uma irmã que tinha uma filha muda e surda. E o pastor José Amaro foi participar desse círculo de oração. Ele ungiu a menina. Tu acredita, Josué? Que ele falou, disse que viu o milagre, ele viu o milagre. Ele disse que a menina ficou falando e ouvindo. A mãe ficou indo, você veja que foi uma coisa que ele disse, doutor, não foi ninguém que me disse, não. Eu vi com esses olhos. E eu ouvindo o testemunho dele, ele disse o que mais marcou foi a simplicidade. A simplicidade. Tirou o óleozinho do bolso, foi. Ungiu e foi para o púlpito. Acabou-se. E o milagre foi realizado. E ele disse que aconteceu com ele também lá onde ele estava, em Luque. Ele também aconteceu isso com ele. Ele orou e a criança também. O milagre que ele presenciou, Deus usou ele e fez a mesma coisa. Inclusive foi motivo da igreja crescer. Porque onde você vê hoje milagres acontecendo, né? A tendência natural é a igreja crescer, porque Deus está ali. O senhor agora falou uma coisa certa. Veja, assim, né? Porque é muita coisa, mas a minha esposa, como todos sabem, foi dirigente de círculo de oração aqui, né? E antigamente, doutor Miguel, as dirigentes de círculo de oração eram aquelas pessoas abalizadas, fundamentadas. Era uma mulher que você olhava assim, você via a marca da oração, a marca de Deus, porque ela levava o peso da igreja. Quando você chegava lá que contava o seu relato para... primeiro que eram mulheres de segredos. E de intimidades com Deus. Com Deus. Sofridas. Então ela cuidava realmente como uma mãe de muitos filhos ali. Mas, sem querer desmerecer, hoje a coisa está muito diferente, né? Está muito diferente. Hoje eu fico até sem palavras para ver o que a gente está vendo. Eu jamais imaginaria, Josué, que já idoso fosse ver o que eu estou vendo hoje. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que é um abismo, chamou outro abismo. E essa igreja aí que está aí não é a minha igreja. Também não é a minha. Não é a minha igreja. E esse evangelho que se prega ali não é o evangelho que eu conheci, não. Eu quero dizer aqui, olha, não aceito a forma como essa igreja está sendo administrada. Não aceito a forma como gestores, pastores, diáconos, presbíteros estão endeusando, idolatrando o gestor presidente, tratando as coisas de Deus de uma forma leviana, porque isso é uma herança de Deus, não é de homem, não. Eu vou ficar... Um irmão ontem ligou para mim e disse, irmão Josué, e o senhor está congregando aí aonde? Eu disse, olha, até 2 anos atrás... Até o segundo protesto eu estava congregando no Templo Central. Mas o desvio de finalidade do culto é uma coisa tão patente que eu passo mal. Eu não vou, eu cultuo em casa. Deus me deu estrutura para isso. Eu não tenho fronteiras. Eu vivo a salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer, fui inclusive excluído da igreja porque denunciei. Sem nenhum pecado. Meu pecado foi discordar.
Eu vou permanecer dizendo que sou doutor Miguel, sem nenhuma vantagem assim de querer colocar igrejas, Assembleia de Deus acima de qualquer outra. Mas eu vou permanecer nessa igreja até o final da minha vida, ou Jesus voltar. E vou defender, doa a quem doer, custe o que custar. Não vou sair. Porque se Jesus está nessa igreja, está noutra, e cabe a mim defender com unhas e dentes as verdades que eu aprendi. Josué teve um irmão, Antônio Alfaiate. Todo mundo conhece, né? Conheço. Antônio Alfaiate. Ele tem mais de 70 anos. Ele de igreja, ele deve ter uns 60 ou mais. Você acredita que ele foi proibido de entrar na igreja? Como é que pode? Ele foi proibido. Marcelo também. Também, Silva, Marcelo da rádio, Marcelo Silva, locutor, proibido de entrar. É. Tá entendendo? Eu tenho certeza que o meu registro lá e de outros irmãos estão lá separados. Eu fui assistir um culto faz mais ou menos 15 dias. Entrei, me sentei, me viram, ficaram observando e deixaram eu participar do culto tranquilamente. Eu não sei por que esses irmãos não estão podendo frequentar a igreja, porque se chegar é proibido e segurança não deixa entrar. Veja, a igreja é uma concessão, recebe uma concessão de isenção de tributação. Quer dizer, que é uma entidade quase pública. Você não tem como você impedir alguém de entrar para assistir o culto. No entanto, isso na essa esfera gestão humana fez. E na esfera espiritual. Como é que uma pessoa se chega a Jesus? Quantas vezes as pessoas andavam atrás de Jesus e o pessoal disse, olha, Senhor, despede quem vem atrás de ti. Olha, não incomodes mais o mestre. Jesus disse, deixa. Parava e atendia. Isso é de Deus, é? Outra coisa, doutor Miguel. Outra coisa que a gente fica analisando. Como é que pode uma igreja dessa? Milhões e milhões de reais. Não é 100 mil, 200 mil, não. São milhões de reais sendo gastos em processos judiciais. Contra os irmãos. Contra os irmãos. O senhor falou, eu assisti uma reportagem até no SBT, que o Senado Federal acabou de aprovar, me parece que é uma PEC, isentando a igreja, que a igreja já era isenta de IPTU, não é? De prédio próprio, mas agora até os próprios de aluguéis, prédios alugados, não se paga mais IPTU. E sabe qual foi a justificativa que os parlamentares encontraram para aprovar? Foi dizer o seguinte, as igrejas, nos seus bairros, nas suas comunidades, já prestam um alto e relevante serviço de assistência social ao povo. Então, esse dinheiro que ela tem que arrecadar ou pagar os cofres públicos vai ser direcionado para o benefício da população. Da população. Mas não mandou construir megatemplos de 300 milhões, pagar despesas de honorários advocatícios, eu vi até enriquecer seus gestores e o povo eu vi a maquete. Precisando de ajuda, isso é desvio de conduta e finalidade. Eu vi a maquete, botaram na internet a maquete lá, Sim. anunciando para que ia ser inaugurada no centenário. Era. Não foi inaugurado no centenário. E Não cadê foi. o dinheiro arrecadado? Cadê? Outra coisa, viu, que, olha, o povo precisa despertar. Como é que eu tenho, um irmão chegou para mim e disse, irmão Josué, tome aí o memorial descritivo da igreja. Está lá, minuciosamente, desde a época de estudos e justificativas do empreendimento, não é? Porque ninguém pode iniciar uma obra sem ter um orçamento já com pareceres dos órgãos públicos, prefeitura, CTTU, né? Polícia Militar, todos os órgãos envolvidos. Olha, está aí. E sabe o que é que está lá no memorial descritivo que foi apresentado ao Ministério Público, aos órgãos públicos, DIRCOM, bombeiro e tudo, dentro de 2 anos após a aprovação do projeto. E tem lá o cronograma de obra. Após 2 anos será inaugurada, pronta, aquela mega estrutura. Significa, doutor Miguel? Que o dinheiro já estava lá. Que o dinheiro estava lá. E cadê o dinheiro? Evaporou? Agora teve um irmão nosso que disse, olha, sabe quem era que ia construir?
A Odebrecht. Odebrecht. E cadê o dinheiro? E por que a Odebrecht, se já tinha pago, se a Odebrecht já tinha concorrido, já tinha assinado, né? Inclusive, como é que a gente chama o início da obra? E para onde foi esse dinheiro todo? Josué, tudo isso é porque a igreja não presta conta, não tem transparência. Quanto entra, quanto sai, em que é gasto, em que é pago. Não tem. Como é que você pode ser uma entidade secreta? Porque o que a gente tem hoje é uma entidade secreta. E você sabia que a Constituição veda o anonimato? A Constituição não. Por isso que tem os estatutos onde tem a previsão disso aí. No entanto, tem lá que o membro ele tem direito a ter o acesso aos relatórios financeiros. Cadê? Doutor Miguel, a pessoa que se preza pela sua reputação, pela sua conduta, ela tem que prestar conta. O senhor não pode me dar um dinheiro e dizer, Josué, compra ali para mim ali um telefone celular. O senhor vai me dar seu cartão de crédito, compre lá pela confiança, eu vou e não lhe presto a nota fiscal e digo, olha, tá aqui, tome sem dizer nada. Como é que pode, meu irmão? Outra coisa também, Josué, é essa questão da transparência. Se a igreja em si acordar, veja o que eu vou dizer, acordar e dizer não, a gente só vai... Eu vou deixar o dízimo, que tem uma pessoa amiga minha que diz assim, eu vou pagar o dízimo, agora eu vou separar no canto direitinho para depois que for feito alguma prestação de conta, aí eu deposito, porque aí eu sei onde está sendo empregado. Sim. Se a igreja fechar hoje, como um depósito em cartório, fechar hoje as mãos, dizer, não, eu vou depositar, mas eu só vou depositar depois que houver prestação de contas. Aí sim. E uma obra faltando social, isso, ele ia prestar contas, com certeza. E uma obra social não de fachada para arrecadar mais recursos, porque esse projeto Samuel, entendeu? Quem mantém são as pessoas de baixa renda. Olha, traga 5 quilos de feijão, e só quero que caldo ou turquesa. Traga arroz, só quero tio João. Traga macarrão. Meu irmão, o que é isso, meu irmão? E os círculos de oração ficam competindo para ver quem leva mais, quem leva menos. Olha, sabe o que foi que aconteceu? Teve um círculo de oração de bairro pequenininho que levou 600 quilos de açúcar, mais de meia tonelada. E as dirigentes chegam assim e levam. Meu irmão, o que é isso, meu irmão? Aí quer o quê? Quer mascarar a isenção de tributos com essa obra de fachada social, quando quem mantém a isenção tributária. Eu sou contra. Eu também. Sabe por quê? Porque Jesus disse, dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Então, a igreja teria que pagar. E a finalidade da igreja não é lucro nem renda, não. É uma obra estritamente espiritual e social, de assistência social. Mas, Josué, eu acho que Deus vai tocar no coração dessas pessoas para fechar a mão. E tu vai ver a igreja mudar, voltar a ser aquela igreja pobre, mas rica espiritualmente, depois que o dinheiro secar. Veja o que eu estou dizendo. Viu? Porque hoje, doutor Miguel, a gente não cessa de dizer, doutor Miguel, repetir, hoje um gestor presidente que vive nadando em dinheiro, viagem para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, para Israel, anda com uma segurança armada, né? Segurança armada. Inclusive, a gente fica analisando. Olha, eu acho que o senhor já falou isso. Em uma daquelas audiências, quando os seguranças vêm protegendo o gestor presidente, que chega assim na frente da gente e ajeita a arma. Ajeita a arma assim, olha. De forma extensiva, provocativa. Assim, compreendeu? Ajeita a arma, protegendo o gestor presidente ali. E outra, carros blindados. E como é que pode isso? Que evangelho é esse, meu Deus? Jesus não tinha não declinar a cabeça. Bem, Josué, o avançado da hora já está chegando. Lamentável o que está acontecendo. E, com certeza, esse relato dessa irregularidade lá no passado, que está apontando no presente, vai acontecer, vai estourar. Agora ninguém sabe o dia nem a hora.
mas que vai, porque não só a minha pessoa, a sua pessoa, outras pessoas também têm conhecimento disso, e vai passando. Eu espero que a moça, pelo menos, procure se isentar, porque ela vai sofrer uma pressão muito grande, tá certo? Esse episódio vai gerar muito constrangimento e muita dor. Então, é necessário se ter cautela, é necessário ter realmente o espírito desarmado e deixar a confissão vir, para evitar que a coisa seja lançada de uma forma que não retorne mais. Então, eu, Josué, só vou ficar esperando acontecer. Da minha parte, eu ficarei aguardando, mas mais ou menos a população sabe. A população não é tão inocente, Josué. A população sabe, e certamente essas pessoas também sabem, porque foram elas que praticaram, não fui eu nem foi você. Sabe. Tá e entendendo? a coisa chegou a um estado tal, doutor Miguel, que eu acho que uma grande maioria, quase que absoluta, diz, eu já esperava, eu já sabia. Sabia que tinha coisa errada, coisa e tal. Então é muito lamentável. É lamentável isso, porque trata-se de uma liderança do Nordeste, uma liderança muito, eu digo assim, poderosa, certo? Um líder de repercussão nacional, e construiu uma estátua com um pé de barro. Então, construiu aquela coisa toda poderosa, mas com pé de barro, que agora vem uma pedrinha... Vai ruir. E vai ruir. Infelizmente, eu não gostaria de presenciar esse tipo de coisa, mas... Eu já digo que eu gostaria, sim. Tá entendendo? Sabe por quê, doutor Miguel? Porque a gente viu, salvaguardadas as devidas proporções, grandes impérios. A gente começou falando de quê? Da Primavera Árabe, né? Foi. Com um ano de denúncia, aquele ditador da Tunísia caiu fora, e foi uma coisinha simples. E Muammar Gaddafi, que saiu morto. A turma mataram ele na rua. Líbia, o Saddam Hussein. E tantos anos, meu irmão, olha, ninguém se mantém não, né? É por isso que o Salomão disse, Senhor, o que é que tu queres, Salomão? Senhor, me dá sabedoria para saber entrar e sair no meio do teu povo, porque quem conseguirá conduzir, governar, liderar tão grande povo se tu não fores com ele? Então, meu irmão... Pois é isso, Josué. A gente vai encerrar o nosso bate-papo, vamos esperar aí os acontecimentos, e caso pipoquem, aí não partiu nem de mim nem de Josué. Exatamente, tem outras pessoas e outras, inclusive pessoas que se mantiveram silentes por muitos anos, exatamente para se preservar, mas a coisa tomou uma proporção que ninguém vai poder segurar. E o que se espera é que esse grande líder, já aconteceu coisas tremendas que já era para ele ter se antecipado. Feito o de Campina Grande, chegar e dizer, Aquele chegou no nível que... Agora, olha, só para encerrar... Agora você falou de uma coisa, você disse que o de lá chamou lixão, não foi? Chamou lixão com o povo, traste esses trastes. Vê aí o que aconteceu com ele. Olha, é o seguinte, se eu lidero, né, um grupo de pessoas, e eu sou uma pessoa que faço não o que digo que faço, mas faço outra coisa totalmente diferente. Engano as pessoas, desdenho das pessoas, subestimo a inteligência das pessoas. Mas mesmo assim as pessoas não acreditam que eu sou aquela figura. Doutor Miguel, quando descobrirem a pessoa que realmente eu sou, essas pessoas vão me perdoar, vão me amar. Não. Porque foram enganadas por tanto tempo. Uma coisa muito grave. É verdade. Então aí, pessoal, agradeço a todos. Espero que se inscrevam no canal. O canal é novo. Dê o like para que o canal cresça e que o canal apareça em outras lives, aí, em outras plataformas. E espero aí a cooperação de todos e agradeço a todos. A oportunidade também de agradecer a Josué o comparecimento dele.
E, Josué, dê aí suas considerações finais. Só agradecer, doutor Miguel, mais esse companheirismo, né, que a gente tem fundamentado, na verdade. Interessante que eu abri aquele canal também, né? Josué Augusto, abri em 2017. E aí teve um pastor ontem que ligou para mim e disse: Josué, manda o link do teu canal aí. Eu digo: mas por que ele não tem acesso aos vídeos? Aí quando eu fui lá abrir o canal, aí eu vi: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso em 2016 eu escrevi lá como a descrição do canal. Então tá aí, é só a verdade. Estamos aí. Muito obrigado a todos.